Aliás, eu tenho notado uma decadência muito real do jornalismo mesmo. Não só em termos assim, porque está mais ideológico ou menos ideológico. Não colocaria nesses termos. Eu acho que está muito ruim. Assim, as coisas que eu vejo, elas são muito mal escritas. O jornalismo entrou numa de assim, ser obrigado a fazer coisas muito rápido. Não sei o que está havendo. Eu sei o seguinte, eventualmente a gente lê matérias, né? A gente lê reportagens, algumas coisas aqui no MBL News. E tem muito erro. Erro de concordância, erro de português, raciocínio todo truncado. Às vezes um título que não conversa direito com o corpo da matéria. Tá muito ruim o jornalismo, tá muito mal feito as coisas. E sobre investigação a gente não vê. Não vê jornalismo investigativo sério no Brasil. Aconteceu isso e ninguém quer apurar. Ninguém quer apurar. E essa coisa da fake news que você citou, é assim, controle de discurso, né? Controle de discurso. Você criou uma expressão que você pode taxar todos os seus adversários de estar fazendo isso, e aí você fica muito tranquilo, porque você... E claro, a gente sabe que a direita brasileira tem, digamos assim, tem por onde. Sim. Porque, obviamente, existe muita fake news, de fato, existe muita mentira, existe muita maluquice, existe muita fantasia. Então, assim, quando se diz, a direita produz muita fake news. Muita fake news. Isso é um fato. Mas não é tudo, entendeu? E outra, o outro lado também produz. Eu acho que o tipo de informação que na direita circula, que não tem instituições formais, não são jornais consolidados, isso faz com que haja um mercado aberto de ideias, e nesse mercado aberto de ideias aparece de tudo. Aparece desde coisas interessantes, desde opiniões disruptivas, desde opiniões que estão fora do espectro ideológico, até fake news, aparece tudo. Mas não há interesse, no outro lado, de enxergar a realidade e tentar compreendê-la. Inclusive não há interesse acadêmico disso, não há interesse dos estudiosos do assunto. Porque os estudiosos são militantes também. Sim. Então eles querem só fazer um grande balaio, dizer, é fake news, aí direita é fake news, fascismo, tal, esquece, cala a boca, democratizar as redes, porque a rede social é um grande perigo, e blá blá blá, e fica aí quieto. E isso a gente vai vivenciando essa situação complicada, onde a margem para o discurso está ficando cada vez mais estreita. Eu vou repetir aqui o que eu sempre falo. Eu acho que a internet vai ser regulada, ela vai ser cada vez mais regulada, sim. Há uma tendência quase que universal para isso. Então eu acho que ano após ano a gente vai ver mais e mais regulações. E eu tenho bastante receio disso porque a gente ainda está muito fora do poder mesmo. Então essas regulações vão ocorrer às nossas custas e sem a gente poder movê-las. Entende? Assim, a gente não está ali fazendo as regulações. A gente não está mexendo nas engrenagens. A gente está do outro lado. Então a nossa situação é uma situação delicada. É uma situação delicada. A gente está aqui com toda a inteligência tentando furar esse bloqueio, sabe? Né? Com o clube, com isso aqui, tentando furar, com a revista impressa, né? Tem essa estratégia, mas por detrás desse jogo que a gente está jogando muito bem, da melhor maneira possível, existe um outro jogo muito grande que vai cercando, que vai impedindo o discurso, que vai... Hoje, por exemplo, eu vejo, o MBL é muito mais estruturado do que era 10 anos atrás. No entanto, é mais difícil de você... Não é sustentar o discurso. As restrições que se impuseram ao longo desses 10 anos são muito mais pesadas. Hoje, a depender do que você fala, você cai no inquérito do STF. Tem muitas coisas que a gente falava 10 anos atrás que não dá mais para falar daquele jeito, que precisa dar uma filtrada, que não pode ir para um enfrentamento tão de peito aberto, porque os caras estão poderosos e eles podem cortar você. Então perceba, o nosso jogo a gente está expandindo, mas do outro lado, o grande, sabe, great game, esse está apertando. E a gente está sendo apertado, o jeito inteiro está sendo apertado. Um cara botou aqui, né? Você fez uma boa que foi chamar a galera pra ir. Agora, assim, a gente já tá com 7 clubes. Eu não sei o que tá acontecendo, que hoje, assim, cavalar a entrada de clube. Hoje em dia já entrou 50 e poucas pessoas no clube. Maravilhoso. Todo mundo que entrar no clube ganha essa valete desse mês. E um baralho, tá? Valete do mês mais baralhão lindaço. É verdade que esse baralho vai acabar? Cara, assim, ele já esgotou 2 vezes, a gente mandou rodar novamente, sei lá, ele tende a acabar. Esse aqui eu acho que é a última série que a gente fez. A gente rodou lá no congresso e fez um de fim de ano, mas... então todo mundo que entrar, já aproveitem aí que tá essa chuva de gente entrando no clube, tá?
O pessoal botou F Monark, não sei o que aconteceu com o Monark. Mas assim, um cara botou aqui, chamando a gente de isentão. Como é que é? Isentão. Eu acho isso maravilhoso. Isentões, tipo assim, não há mais tempo para ser isentão, deixe de ser isentões. Isso provavelmente é um bolsonarista que está aqui assistindo. Assim, a gente tem que colocar todas essas coisas também em perspectiva, né? O Ricardo lembrou de um tempo em que a gente tinha mais liberdade de expressão. Esse tempo, você consegue marcar. Esse tempo precede a chegada do Bolsonaro ao poder. Desde que o Bolsonaro chegou ao poder, houve uma redução na liberdade de expressão, mediante uma relação de poder que há entre o Bolsonaro e o sistema, em que o Bolsonaro só perdia e que também dava razões para os caras censurar ele. Sabe onde essa discussão sobre censura realmente pegou? Foi na pandemia. Porque chegou num impasse. O presidente da República queria, durante a pandemia, ficar propondo maluquice. Ora, mas ele pode? Morrendo. Exato. E aí você tinha uma discussão sobre... olha o impasse, era sobre liberdade de expressão e vida. Naquele momento, as redes sociais começaram a se regular e falaram, não, a gente vai ficar botando aquelas marcações, aquelas checagens sobre declarações do Bolsonaro sobre isso. Mas naquele momento, se impôs como necessidade a ideia de que, ora, a liberdade de expressão tem que ser restrita aqui, porque se você ficar mandando a pessoa comer alho, tomar cloroquina, não se vacinar, vai na rua, toma ozônio, pega o ônibus, dane-se, você vai ficar tudo bem. Tá? Não, desculpa, se você fizer isso, você está levando as pessoas a óbito, portanto, vamos diminuir ali a liberdade de expressão em nome de um outro valor maior, que é a vida, né? Mas a gente tá falando de valores fundamentais e tal. Pois bem, ali, essa cagada política do Bolsonaro fez com que o problema no Brasil se tornasse um problema especial. Porque esse problema, você falou, a internet vai ser regulada no mundo inteiro. Sim. Agora, o caso brasileiro é o caso brasileiro. O caso brasileiro é um caso especial. A gente teve algumas coisas que não aconteceram. Eu vou dar um exemplo. Na União Europeia e no Canadá, você tem um avanço agressivo contra a liberdade de expressão. Mais no Canadá do que na União Europeia. Agora eu vi o negócio do Jordan Peterson, que ele tá tendo que ser reeducado. Você viu pra não perder a licença dele de psicólogo? Isso é um absurdo total. Então assim, tá rolando. Isso tá acontecendo. O Canadá, acho que o Canadá é um caso que já tá bem grave. O caso da União Europeia, foi feita uma regulação, até o Orlando Silva falava que não, a nossa foi inspirada no modelo da União Europeia. Não é. Então, é muito mais brando da União Europeia do que o aqui do Brasil. Mas o caso brasileiro é muito mais grave que o de lá, porque, ora, houve o histórico da pandemia e depois esse histórico do impasse que o Bolsonaro tentava gerar na questão das urnas. E aí você fala, pô, como é que eu vou montar uma eleição quando o presidente da República está tentando o tempo todo falar que a urna tá roubada? Então quem tá roubando a urna? Quem tá roubando? Então é o tribunal que tá roubando? Então se o tribunal toca a eleição e ele tá roubando a urna, a eleição não vale. Lógico. Então, tem que prender as pessoas do tribunal. Que é o que ele queria. Tem que uma minuta lá com ele. Então assim, a gente olhando aqui, né, o campo da direita gerou essa merda. E assim, quis ser muito valente pra gerar essa merda, abusou da liberdade de expressão, aí quando veio a porrada, também não reagiu. Né? Era presidente da República, o Xandão foi pra cima, o Bolsonaro era um frangão, queria só ficar falando as bravatas dele, e aí o que restou? Por conta da fraqueza do Bolsonaro, tá todo mundo lenhado. A gente que não tem nada a ver com isso, não mandou ninguém tomar cloroquina, não mandou ninguém falar que urna é fraudada, a gente tá tendo que, assim, tomar um baita cuidado pra não tomar processo.